E à terça-feira contamos com a análise de Paulo Bento, presidente do INDEC. Paulo, bom dia, muito obrigada pela presença neste primeira hora. Ainda não foi desta, mas parece que o acordo está iminente ainda esta semana com a Grécia. Sim, bom dia. Tudo aponta nesse sentido, ao fim de vários meses, que tudo aponta para termos um acordo. É impossível, ao fim de tanto tempo, ser o acordo desejável para qualquer das partes, mas faz parte do processo negocial, mas é certamente um dos casos recentes da história, portanto, de uma novela que, quando for analisada a posteriori, será extremamente interessante, porque tem sido uma negociação muito, muito dura, mas que não acaba aqui. Mesmo havendo acordo, como tudo indica, estamos longe de ter resolvido o problema da Grécia, não é? E esse é talvez o problema maior. Sim, neste caso, portanto, o governo grego teve que aceitar algo que seria impensável quando concorreu às eleições e, portanto, uma boa parte da demora em obter este acordo tem exatamente que ver com a opinião grega, mas paradoxalmente, e como tem sido muito comentado nas últimas semanas, os gregos que não queriam um acordo com a Europa eram os mesmos gregos que não querem sair do euro. E, portanto, é difícil compatibilizar estas duas coisas, mas é um progresso importante, como se está a ver pelas bolsas e a outros níveis. Portanto, existem aqui efeitos, diria, colaterais por se alcançar um acordo que são benéficos. A própria Europa, esperamos que isso seja um gatilho de alguma forma para introduzir um conjunto de reformas na própria Europa, no sentido de consolidar algumas áreas e, portanto, digamos que de certa forma, e foi isso, se recuarmos uns meses, se recuarmos 6 meses, aquilo que se falava antes das eleições gregas era que isto iria animar a discussão e o debate dentro da União Europeia e, portanto, e desse ponto de vista, o governo grego conseguiu, não é? O plano apresentado, as medidas apresentadas, este plano implica uma nova extensão por mais de 6 meses. A minha pergunta é se, durante esses 6 meses, ou se esses 6 meses são o tempo suficiente para a Grécia implementar as medidas que saírem deste acordo. Vamos ver. Toda a gente quer uma solução de médio e longo prazo, mas de facto a situação grega é catastrófica e portanto, vai ser difícil implementar o plano, aliás, como qualquer plano. Qualquer plano tem depois desvios em termos de implementação e mesmo que haja o máximo de empenho possível nessa implementação, e não sabemos se haverá, mas vamos admitir que sim, será sempre muito difícil implementar esse plano como previsto. Mas, de qualquer forma, não acaba aí, porque o problema da Grécia não se resolve em 6 meses. Continua com uma despesa muito elevada, continua a viver acima das possibilidades. Exatamente, são problemas criados ao longo de 1 ou 2 décadas, pelo menos, não se resolvem num semestre ou 2 semestres. E, portanto, desse ponto de vista, isto é como se a Grécia, ao celebrar este acordo, salva-se a Grécia, mas a Grécia continua nos cuidados intensivos, pelo menos durante 6 meses. E estando nos cuidados intensivos, tudo pode acontecer. Pode haver uma regressão, mas tudo pode acontecer durante esses 6 meses. A verdade é que este plano implica mais austeridade para os gregos. Os gregos aguentam? Eu acho que ninguém sabe. Neste caso, uma boa parte dos comentadores, dos analistas, acabam por socorrer-se de alguma forma de uma visão mais ou menos ideológica, de uma visão mais ou menos de direita ou de esquerda. Assim, muito sinceramente, acho que ninguém sabe. Vamos lá ver, a resistência do ser humano e a resistência de um povo, a história mostra isso, consegue feitos extraordinários, não é? Portanto, os gregos poderão, de facto, conseguir algo extraordinário, mas é muito difícil, é muito difícil. Acho que estamos, sinceramente, no campo da especulação, porque nada disto, nada tão grave
E no mundo europeu, neste caso na União Europeia, mas sobretudo no mundo globalizado, esta é uma crise gravíssima, sem precedentes, e nós não sabemos, isto não tem paralelo com o que aconteceu na Argentina ou o que aconteceu noutros países, e de facto, neste momento, com a informação que temos, e nós somos pouco mais do que espectadores, não é? Somos espectadores e comentadores pontuais, mas é assim, é muito difícil dizer, entramos no campo da especulação ao tentarmos, no fundo, afirmar se isto será suficiente. E também é muito difícil dizer o que é que aconteceria na realidade se a Grécia saísse da zona euro, porque esta possibilidade nem sequer está contemplada nos tratados. Isto também é uma lição para os líderes europeus. Exatamente. Aquilo que acontece com a vida real e com o ser humano é que nós não é possível, como se faz noutras ciências, na biologia, na física, testar várias vezes em diferentes ambientes, em diferentes contextos, a mesma solução para vermos o resultado e depois escolhermos a melhor. E, portanto, haverá sempre quem diga que não ter chegado a acordo seria melhor, que aquelas que seriam os efeitos, ou aqueles que seriam os efeitos de um não acordo, mas, muito sinceramente, eu acho que é melhor um mau acordo do que um não acordo, acho que é melhor um mau plano do que um não plano, portanto, eu acho que devemos estar todos satisfeitos, pelo menos durante algum tempo, devemos estar todos satisfeitos e continuar a trabalhar para que, de facto, a situação grega e o povo grego consigam ultrapassar esta crise, porque eu acho que tem a Europa, todos nós temos a ganhar com isso. Paulo Bento, muito obrigada pela presença e análise neste primeiro hora e até para a semana. Fazemos agora uma curta pausa.